Alô, som. Som. Acho que está funcionando. Não tem mais muito como melhorar. Acho que agora foi. Bom dia, queridos irmãos. Hoje nós vamos então dar sequência, nós vamos continuar a nossa aula da semana passada, cujo assunto foi aquele assunto muito prático, muito pragmático, mas é um assunto que poucas vezes é desenvolvido no seio da igreja, né? A gente acaba falando muito pouco sobre isso, mas é um dos assuntos mais fundamentais a respeito de quando a gente trata da igreja. E por ser um assunto pouco conhecido, às vezes pouco lembrado, muito possivelmente a gente pode incorrer em alguns riscos, ou de avaliação, de análise, de pensamento, ou às vezes mesmo de fazer a coisa acontecer quando nós somos aí, quando nós somos não, né? Quando nós temos algum cargo de liderança dentro da igreja, nós podemos correr nesse risco de acabar sem querer, né, fazendo aí essa parte litúrgica, a parte de organização de culto, de escola dominical, a parte de organização de reuniões e tudo mais, de maneira incorreta, de maneira que acabe fugindo do padrão bíblico daquilo que o Senhor nos ensina a respeito de liturgia. E na semana passada nós falamos um pouquinho, nós chegamos ali até a parte do templo, e nós fomos trazendo aí elementos de como que a liturgia funciona, e eu quero continuar fazendo isso com você nessa semana, para a gente tentar descobrir aí qual é a melhor maneira, a maneira mais bíblica de nós fazermos um culto ao Senhor e entendermos o que de fato é um culto. Quando nós estamos prestando um culto e quando nós não estamos prestando um culto. Quando nós estamos prestando um culto 100% bíblico e quando nós estamos prestando um culto que muitas vezes acaba sendo um culto mais humanizado em direção ao coração do homem, quando na verdade o culto deve ser um serviço, como nós falamos na semana passada, de louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu quero te convidar para isso, a abrir por gentileza a sua Bíblia comigo, lá de novo no livro de Isaías, profeta Isaías, Antigo Testamento. É o texto que nós temos baseado aí algumas lições a respeito de liturgia, Isaías, capítulo de número 6, Isaías 6. Nós vamos ler na belíssima voz do pastor Lucas, que está de volta depois de 2 semanas de mestrado, dos versículos de número 1 ao versículo de número 8. E eu quero, antes da gente ler, irmãos, aproveitar tanto para os irmãos que nos assistem de maneira online, quanto para você que está aqui presencialmente, lembrar que o pastor Lucas está com o microfone ali, então se você tiver participações, e eu espero que você tenha, você pode aí levantar uma das suas mãos e o microfone vai chegar aí até você, e aí você terá a oportunidade então de participar da aula de hoje, assim como os irmãos que estão online também podem deixar aí o seu comentário e a gente vai lendo em momentos oportunos da aula. Isaías, capítulo de número 6, versos de número 1 a 8. Rev. Lucas, fique à vontade. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. É o 8, né? Uhum. Irmãos, eu tenho um limite tolerável, se os irmãos lembrarem, eu, como não enxergo, né, o meu nariz, ele é muito melhor do que provavelmente o seu seja. E esse cheiro não vai ajudar muito a minha aula não, mas eu tenho um limite. Vai chegar uma hora que eu vou falar: gente, tchau, vou descer para a cozinha. E provavelmente eu vou achar um buraco aqui e vou pular direto na panela.
Mas vamos dar início então à nossa aula. E eu quero só fazer uma rápida recordação para você lembrar de alguns aspectos que a gente trouxe na semana passada. Eu quero lembrar você que lá no Jardim do Éden, você vai lembrar que antes da queda, nós tínhamos uma liturgia muito simples, uma liturgia muito tranquila. E essa liturgia, basicamente, o culto era prestado no fim da tarde, quando Deus ia conversar com Adão e Eva, né? Esse era o culto, aquilo lá era culto. Então, nesse momento, nós tínhamos basicamente Adão e Eva ali no seu estado anti-queda, né? Ou seja, nus, sem vergonha, sem pecado, sem absolutamente nada que atrapalhasse essa interação com o Senhor, né? E basicamente esse era o culto, aquilo era culto. Culto era um momento onde eles gastavam, onde eles investiam nesse tempo com Deus. Era isso era culto. Isso é culto, né? Servir ao Senhor em louvor e adoração. Com o mínimo de barreiras possível, com o mínimo de empecilhos possível, com o mínimo de distrações possível e com o mínimo de humanidade possível. Algo que está basicamente relacionado ali com o... Relacionado não, está ligado com o nosso relacionamento mais puro, mais singelo, mais simples possível com Deus, só que aí de maneira pública, né? Nós estamos falando de culto público aqui. Então, quando a gente consegue chegar nisso, a gente está sendo o mais bíblico possível. Depois da queda, nós começamos a ter alguns elementos inseridos nesse culto. Qual que é o primeiro elemento que nós temos ali? O primeiro elemento é a roupa. Porque agora, para Adão e Eva, você vai lembrar, depois da queda, a primeira coisa que Deus faz é dar a eles uma roupa. Então, nós agora temos empecilhos para chegar até Deus. Não é bem assim, simplesmente pela naturalidade de ser humano. Mas agora nós temos alguns empecilhos, nós vamos colocando algumas coisas que fazem essa ligação entre nós e Deus, né? Essa ligação precisa acontecer por intermédio de alguém ou de alguma coisa depois da queda. E o primeiro elemento que nós temos é a roupa. Um pouco depois nós vamos ter então o sacrifício. Lembra lá, né? Caim e Abel começam a sacrificar para o Senhor. Então, a partir disso, nós começamos a ter esse elemento também do sacrifício ligado ao culto. Então, o culto agora precisa ter alguns elementos. E nós temos dois. Nós temos a vestimenta, né? Precisa ter uma preparação para ir para esse culto. Nós não temos mais aquele momento de ser todo dia. O culto é prestado em tempos diferenciados a partir de agora. E aí nós temos, então, o elemento do sacrifício. Posteriormente, nós vamos, ali na época lá de Abraão, mais ou menos, nós vamos então colocar o altar. Então você tem o sacrifício, você tem a vestimenta, você tem o tempo e você tem o altar. Né? E aqui nós falamos um pouco sobre como que eram esses altares, eram de maneiras muito diferentes e eles foram evoluindo aí ao longo da história. Né? Eles começaram ali com algumas pedras que não podiam ser lavradas, né? Eram pedras qualquer, vamos dizer assim, que... Eita! A minha garganta não está tão bem assim, irmãos, então vou pedir um pouquinho de paciência para os irmãos. Nós temos aí alguns elementos ali de pedras, né? Elas não podiam ser iguais, elas não podiam ser lavradas, né? Lavrada é quando a pedra é adornada, vamos dizer assim, construída. Então ela precisava ser pedra local, do mesmo lugar ali, sem nenhum tipo de lavragem, ou podia ser de madeira, né? Jogar aí galhos de madeira e tal, isso se fazia ali, né? Como foi Abraão, por exemplo, com Isaac, né? Ele leva madeira e aí constrói ali um altar ao Senhor. E posteriormente, esses altares, eles vão, isso fora da religião cristã, né? E da religião hebraica ali, antes de Cristo vir, esses altares eles vão se aprimorando, né? E vão se destinando aí, ganhando imagens e formatos de acordo com o Deus para quem eles estavam sendo construídos, tá bom? Um pouco mais posteriormente, ali na época do Êxodo, né, um pouquinho depois do Êxodo, para ser mais exato, nós vamos ter então um local de culto. Agora, o povo é reunido em nação, né, nós temos uma nação de Israel. Essa nação ela é então teocrática, ou seja, o governo dessa nação é feito única e exclusivamente pelo Senhor. E por causa disso, agora nós temos um local. Esse local era o tabernáculo. E dentro e fora desse tabernáculo existiam algumas possibilidades dentro dessa adoração. Então você vai vendo que o culto vai adicionando vários elementos
né, ao longo da história, e isso vai se moldando no formato, em como que nós devemos adorar ao Senhor de maneira pública, mais uma vez falando. Nós não estamos falando aqui de um culto pessoal, de culto familiar, nós estamos falando de culto público. E agora nós temos diversos elementos, tanto dentro quanto fora. Nós temos o mesmo elemento de tempo, nós temos o mesmo elemento de vestimenta, nós temos o mesmo elemento do sacrifício, nós temos agora elementos a mais, né, porque o povo não poderia adorar ao Senhor de maneira completa, vamos dizer assim, né? Ainda precisava desse intermediário que eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Você tem momentos específicos da adoração, ou seja, o culto não era prestado sempre da mesma forma por todos. Algumas pessoas não conseguiam prestar culto todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Às vezes era uma vez por ano, só que era possível, dependendo da condição financeira, vamos dizer assim, das pessoas. E aí você tem esses elementos que as pessoas comuns, né, vamos dizer assim, nós comuns, nós adoraríamos ao Senhor do lado de fora do tabernáculo, nós não entraríamos no tabernáculo. Quem entra no tabernáculo nessa época era só os sacerdotes e no Santo dos Santos o sumo sacerdote. Então tem essa divisão muito bem estabelecida, essa, podemos até chamar assim de hierarquia, mas ainda assim não era, a palavra não é bem essa, né, para se definir. Mas tinha essa divisão dos cargos, de quem poderia chegar até tal lugar. E aí dentro desse tabernáculo nós temos alguns elementos, né? Nós temos lá dentro do Santo dos Santos, por exemplo, a Arca da Aliança, nós temos aquele negócio das velas, que eu sempre esqueço o nome, castiçal, exatamente, muito obrigado. Nós temos o véu, que fazia essa separação ali, né? E nós temos a própria construção do templo, que era também um elemento de culto, né? Um elemento de adoração, de certa forma, né? Posteriormente, irmãos, nós chegamos então ao templo. E o templo, a única grande diferença que ele tem é que o templo ele é maior e ele não é mais móvel, né? As pessoas elas tinham que vir até o templo, elas tinham que chegar até o templo. Ainda no tabernáculo você tem uma forma, né? Você podia desmontar o tabernáculo e você podia levar ele até outro lugar, até outra cidade, até, enfim. Era um povo ainda nômade, né? O povo estava ainda em alguma mudança de rota. Então você tinha essa facilidade, né? Imagine que isso que as cidades eram longe, né? Mas hoje não dá. Mas imagine que, por exemplo, a igreja do Tarumã, ela fosse um tabernáculo, né? E ela precisa se deslocar até Pinhais, por exemplo. Então a gente desmontaria todo o templo aqui, nos reuniríamos em Pinhais, depois montaríamos tudo de novo aqui. Era basicamente assim que funcionava aquela época, né? De acordo com a necessidade, o povo ia se deslocando e o tabernáculo também. Depois, no templo, você não tem mais como desmontar o templo, né? Então, as pessoas agora precisam vir até o templo, elas precisam se achegar até o templo, elas precisam trazer a sua oferta, elas precisam trazer a sua família. E como as cidades eram muito longes, você tem, por exemplo, lá do Salmo 119, se não me falha a memória, ou 120, ou 121. Não vou me lembrar agora o início, mas do Salmo 119, ou um pouquinho depois, até o Salmo de número 134, nós compilamos aqueles salmos de maneira a chamá-los de salmos de romagem. Ou seja, eram salmos que as pessoas cantavam ou recitavam no caminho que elas iam, que elas se deslocavam até o templo, para a sua adoração ali em alguma das festas, ou em algum dos momentos que a pessoa precisava se destacar aí, né, se deslocar até o templo. Então isso foram propostos, né, esses salmos então de romagem, que as pessoas cantavam em família, em caravana, no deslocar até o templo, porque as pessoas agora precisavam se deslocar. Elas não iam mais, o templo não ia até elas, mas elas precisavam ir até o templo, e isso permanece até hoje, né? O culto não vai até você, não vai até mim, nós viemos até o culto e prestamos ele de maneira pública, e aí em vários locais do mundo, né? Você não tem um único templo. Naquela época você tinha um único templo, um único local onde se prestava culto a Deus. Hoje você tem as diversas igrejas que professam a fé cristã, né, que são fiéis ao Evangelho, e essas igrejas, onde quer que elas estejam, em diversos horários da semana, do domingo e tudo mais, elas então prestam o seu culto público, e aí o povo de Deus se reúne, ainda que ele não esteja totalmente reunido em um local só, de maneira física, mas ele está reunido em um local só, de maneira espiritual. Alguma coisa até aqui?
O pastor Lucas precisou correr ali, mas por enquanto não tem nada. Ou se você quiser falar dos comentários? Então tá bom. Só um minutinho. O Heavy, desculpe, precisei dar uma saída, mas estou aqui. Não, beleza. Nós temos algumas participações aqui. O Reinaldo diz aqui para a gente: Deus está disposto a ter um encontro. Esse acho que ainda foi de antes, né? Deus está disposto a ter um encontro especial com cada um de nós, mas é necessário que venhamos reconhecer nossos erros, falhas, entendermos que nós somos vaso de Deus, o vaso e Deus é o oleiro. Assim, Deus nos molda conforme Ele quer. Só assim teremos um encontro verdadeiro com Deus. Em Isaías 6, Deus chama o povo para enxergar o espiritual e não o que podemos ver com os olhos carnais. São essas as participações que nós temos aí. Perfeito. Então vamos dar um pouco mais de sequência agora, porque agora a gente vai falar um pouco sobre um pouquinho posterior ali à vinda do Senhor Jesus. Depois da vinda de Cristo, irmãos, nós temos, principalmente da sua morte, ali nós temos o que a Bíblia descreve para nós como o rasgar do véu, né? O que esse rasgar do véu significa dentro do nosso culto? O que isso muda? O que isso altera? Altera que, como eu falei antes, né, e nós falamos bastante na semana passada, antigamente, antes do Senhor Jesus, o culto ele era prestado, a adoração, o achegar-se a Deus era prestado por outra pessoa. Ou seja, nós precisávamos de um intermediador para chegar até Deus. Esse intermediador, ele podia ter 3 características. Ele podia ser um sumo sacerdote ou um sacerdote, ele podia ser um profeta, ou ele podia ser um rei. Essas são as 3 características de pessoas que tinham a autoridade e o privilégio de se achegarem de maneira mais próxima, vamos dizer assim, ao Senhor, né? Eles podiam realmente prestar a parte mais central do culto, a parte mais espiritual, a parte mais profunda de um culto, né? As pessoas comuns, o povo comum, ele não podia prestar esse culto, né? O povo comum, eu e você, nós não poderíamos entrar, por exemplo, no Santo dos Santos, que nós morreríamos, né? Então nós temos essa divisão de pessoas, de pessoal, para se achegar até Deus. A liturgia era feita de maneira diferenciada, por pessoas em cargos diferenciados, e as pessoas que estavam em outros cargos não poderiam fazer o que outras pessoas podiam. Hoje você pode. Você fala assim, poxa, eu quero ser pastor. Você pode vir aqui a FATESUL, fazer o seu vestibular, se inscrever, e depois de 4 anos você vai ser possivelmente licenciado, se assim o presbitério e a igreja definirem isso, né? Você vai depois ser, então, ordenado em tempo hábil, e aí você se torna um pastor. Mas você também pode se tornar um diácono, um presbítero, um professor de escola dominical, e todos nós prestamos culto juntos, ainda que alguns de nós tenham algumas funções específicas, né? O pastor tem uma função específica, mas ainda assim todos nós estamos prestando culto juntos. Mas antes não era assim, antes era diferenciado, você tinha essas divisões de pessoas para o culto. Quando o Senhor Jesus vem, ele se torna o nosso intermediário e ele tem as 3 funções. Você lembra lá? O Senhor Jesus é sacerdote, ele é profeta e ele também é rei. Rei, inclusive, que nós vimos agora na mensagem de hoje de manhã. Então, por causa de Cristo ser o nosso intermediador, nós não precisamos mais de uma pessoa para nos intermediar a Deus. Nós precisamos apenas de Cristo. Então, se todos nós estivermos reunidos, como diz o próprio texto, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, o culto agora passa a ter uma forma, um formato diferenciado, porque agora essa parte de hierarquia de cargos, ela cai, ela não existe, ela não precisa mais existir. Ainda assim, agora nós temos uma hierarquia de funções apenas, não de cargo. Então eu, como pastor, exerço uma função, mas o meu cargo, ele não traz nada de diferente para o meu relacionamento com Deus, nem para o seu. Então o fato de eu estar ou não presente, né, não influencia no seu relacionamento com Deus, não influencia na forma como você presta o seu culto. Né? Ainda que eu tenha uma função especial de acordo com o cargo que Deus assim me concedeu por meio do chamado, né?
Mas esse cargo especial, essa função especial, ela não me torna especial, ela não me torna diferente de você, ela não me torna mais capaz, menos capaz, ela não me torna mais próximo de Deus ou menos próximo de Deus do que qualquer outra pessoa. Ela apenas me traz uma função especial, né? Uma função de pregar o evangelho durante o culto, de conduzir a liturgia, ainda que isso possa ser feito por outras pessoas também. Mas é apenas uma questão de função e não mais de cargo, não mais de hierarquia, não mais de pessoa como intermediário. Eu, pastor Lucas, pastor Tiago, os presbíteros ou diáconos da igreja, nós não somos os seus intermediários ou intermediário de ninguém para Deus. Nós todos podemos nos achegar de maneira livre e de maneira despretensiosa, vamos dizer assim, diante de Deus. Nós não precisamos mais desse intermediário, tá? Outra coisa que nós não precisamos mais. Nós não precisamos mais do altar. Não precisa mais de altar. Ainda que nós temos aqui, né, uma espécie de altar, né, um elevado, vamos dizer assim, mas nós não precisamos desse altar para adoração. Ele não é o lugar da adoração. Não existe mais esse local de adoração. Ah, pastor, mas a gente se reúne aqui na igreja e prestamos culto aqui na igreja. Verdade. Mas como eu disse, esse local é apenas o local do Tarumã, da Igreja Presbiteriana do Tarumã, das pessoas que são membros da Igreja Presbiteriana do Tarumã. Isso não significa que, por exemplo, a Igreja Batista do Tarumã, não sei se tem uma Igreja Batista do Tarumã, estou chutando aqui, não é? Mas a Igreja Batista do Tarumã, ela se reúne em outro local aqui, e então essa reunião dessa igreja, ela não é culto, né? Eles não estão cultuando ao Senhor porque eles não são presbiterianos, ou porque eles não estão nesse local específico. Só um pouquinho. Não estão nesse local específico. Isso não existe mais, não precisa mais existir, porque agora não existe mais esse local único da adoração, um altar único da adoração. O que existe é um local espiritual, ou seja, é o coração da igreja invisível que adora ao Senhor. Então nós não precisamos mais desse local visível, ainda que nós temos o local para nos reunirmos em assembleia, nos reunirmos de maneira pública e tudo mais, né, em pequenos ou grandes aglomerações de pessoas. Nós não precisamos mais de um templo, né, de um templo específico com elementos e tudo mais, como era no templo de Salomão e de Herodes, por exemplo. Alguma coisa até aqui? Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Falando especificamente dessa questão do templo, do altar e o local na frente da igreja, né, tem o púlpito, e eu acho que um dos grandes motivos que talvez traga alguma confusão é: pode mexer o púlpito, não pode mexer o púlpito, pode mexer a mesa, não pode. Então, olhando para essa questão da adoração versus algum elemento sagrado que tem ali, o que pode, o que não pode, qual é a visão da igreja presbiteriana com relação a esse santificar e talvez uma relação com respeito com algumas questões também. Você pode explicar? Uhum. Eu vou responder essa pergunta já, porque daí, em tese, essa é a parte mais quando a gente entra ali na reforma, né? Você vai ver que a Igreja Católica, por exemplo, ela vai dar diversos significados realmente sacramentais ou sagrados. Ou seja, você não pode mudar aquilo, né? Então você tem, por exemplo, a catedral, você tem as torres, os sinos, você tem um monte de coisa que vai acrescentando, mas isso é mais católico, e depois a reforma tenta trazer um pouco mais dessa elementação bíblica para um culto. Então, dentro da reforma, o que muda? O que acontece dentro da visão reformada enquanto a gente fala de liturgia, né, e de elementos de um culto ou de um, vamos chamar de templo, né, dentro de um templo, de um local onde a igreja se reúne? A primeira coisa é a simplicidade. Então tudo precisa ser de maneira simples, né? Nada pode ser assim ostentoso e algo assim que gere um impacto. E quando a gente diz impacto, não é no sentido do sagrado, mas é no sentido de nada deve distrair do culto. Nenhum elemento, né, nenhum púlpito, bancos, a estrutura, a construção da igreja, ou mesmo as próprias estruturas litúrgicas, como louvor, a parte das leituras bíblicas, oração,
tem música, não tem música, coisa assim, a própria pregação do evangelho e outros elementos, nada disso pode nos distrair da função de adoração. Então a igreja precisa estar concentrada, ela precisa estar racionalmente, né, com a sua mente concentrada em prestar culto, e quanto mais pessoas estiverem prestando culto de maneira igual, ou seja, nas mesmas condições, melhor. Então essa é a primeira coisa, simplicidade. Veja que a nossa igreja aqui do Tarumã, por exemplo, é uma igreja pequena, a gente poderia ter uma igreja maior, se Deus assim nos permitir, ela vai ser um dia maior, mas ela é uma igreja simples. Você não tem nenhum elemento de ouro, né? Você não tem nenhum elemento, sei lá, anjos voando, imagens e nada que possa te distrair da adoração. Então todos nós estamos aqui prestando, hoje é a escola dominical, né? Não é um culto, mas todos nós estamos concentrados em aprender. No culto à noite você também está concentrado em prestar aquele serviço de louvor e adoração ao Senhor, né? Então nada pode te distrair, não tem nenhum vitral que você pode ficar olhando, assim, né? Alguns irmãos vão olhar as moscas que vão passando, existem as distrações, né? Mas essas distrações, elas são do nosso próprio coração, da nossa própria mente, do nosso próprio racional ali, né? Do tempo que a gente consegue prestar atenção e tudo mais. É algo que diz respeito exclusivamente a nós, a mim, né? A minha ser humanidade, vamos dizer assim. Agora, não existe nenhum elemento que seja sagrado, né? Não existe nada assim, olha, se eu não entregar o dízimo no gasofilácio, então eu não estou sendo abençoado o suficiente, né? A bênção é só 50%, se eu depositar na conta, por exemplo. Não, isso não existe, né? Nenhum elemento do templo é sagrado, é 100% sacramentado, nem o púlpito, nem os bancos, nem as pessoas, nem a mesa da ceia, nem mesmo os potinhos, né? As vasilhas que nós colocamos a ceia são sagrados. Eles não têm esse valor espiritual. Nenhum elemento, nenhum móvel, nada tem elemento sagrado ou espiritual. O elemento sagrado e espiritual é a nossa própria adoração. É o quanto eu realmente estou dedicado nesse serviço de louvor e adoração ao Senhor. Isso é o sagrado do culto, esse é o espiritual, né? Mas todo o resto, ele pode ser movido. Então, esse púlpito é de madeira, mas ele poderia ser de vidro, ele poderia ser de plástico, ele poderia ser uma cadeira. Fica feio uma cadeira, né? Mas poderia ser, não teria nenhum problema. Mas, por exemplo, quando a gente chega nisso, né, o púlpito é uma cadeira. Será que uma cadeira poderia nos distrair? Talvez. Você ficaria, mas por que será que essa igreja tem uma cadeira no púlpito? Você ia ficar meio assim, né? Assim como, por exemplo, nós temos uma igreja em Curitiba, que é a Bola de Neve, tem espalhada aí pelo Brasil, não sei se pelo mundo, mas aqui no Brasil eu sei que tem, eu tenho certeza absoluta. No púlpito dessa igreja, eles fazem de púlpito uma prancha. Né? Uma prancha de surf é o púlpito da igreja. Então, em cima de uma estrutura de madeira, geralmente, você tem então uma prancha. Às vezes a prancha é de madeira, não é nem a própria prancha em si, né? Mas é uma construção de madeira ali. E tem problema? Espiritualmente, não, porque não existe um púlpito sagrado, um púlpito certo. Mas o problema pode ser se esse púlpito pode causar aí alguma distração durante o culto. Então, se pode, seria melhor que ele não tivesse. Tá? Mas veja que não existe nada sagrado ali, espiritual, nada assim que realmente traga algo. Ele pode atrapalhar nisso, nessa simplicidade, nessa adoração, no teu distrair. Então isso pode ser um problema. Então o melhor é que a igreja seja igreja de construções, de móveis e tudo mais, simples, de que nada possa te distrair. O simples, e aqui a gente tem que fazer uma boa distinção, porque às vezes as pessoas acham assim, o simples, ele pode ser feio. O simples, ele não precisa ser feio. O nosso templo, ele é um templo ajeitado, não é um negócio assim, feito de qualquer jeito, né, a parede está aparecendo, está descascando, nada disso. O templo ele precisa ser um lugar bonitinho. Por que precisa ser bonitinho? Porque tem algum elemento sagrado e espiritual? Não. Mas é porque nós estamos prestando nele adoração. E se nós estamos prestando nele adoração, o mínimo que a gente pode fazer, já que nós estamos, de certa forma, consagrando esse lugar para isso, é que ele seja minimamente ajeitado. De maneira simples, de maneira piedosa, de maneira não ostensiva, né?
É ostensivo que diz ou ostentação? Bom, sei lá. Mas ele não pode ser ostentatório, vamos dizer assim. Não pode ter um negócio... Não, só é uma igreja bíblica se ela tiver uma torre, nessa torre precisa ter um sino de ouro puro. Se não for um sino de ouro, então não tem alguma coisa errada. Ou se não for, por exemplo, como é nesses templos que a Igreja Universal tem construído, aí, né, que eles chamam de Templo de Salomão, que na verdade não é o Templo de Salomão, mas é o de Herodes, mas isso fica para outra aula. Mas eles tentam, né, revestir o púlpito de ouro, fazer toda uma construção ornamentada e cheia de ostentação, com as pedras não sei da onde, com mármore não sei da onde e tudo mais. Esse tipo de coisa, né, que traz uma ostentação, ela não deveria acontecer. Não precisa e não deveria acontecer. Primeiro, ela não deveria acontecer porque isso pode sim causar um evento de distração nas pessoas, elas ficarem olhando, nossa, olha o púlpito de ouro, e ficar prestando atenção naquilo, mais do que no culto. Ou isso também acontece porque, assim, a igreja ela tem 2 trabalhos. Qual que é o trabalho da igreja? Primeiro, prestar louvor, adoração e proclamação da palavra. Esse é o primeiro trabalho da igreja. O segundo, e você vai lembrar aí dos pressupostos da igreja presbiteriana no Brasil, por exemplo, que era ter a igreja, logo ao lado da igreja ter a escola, e logo ao lado da escola ou da igreja ter o hospital. Você lembra desse tripé que a igreja presbiteriana é construída? Né? Igreja, escola e hospital. A gente tem essa função social também. A igreja impacta, né? Ela tem um impacto social, ela tem um impacto na sociedade, nas pessoas que não estão frequentando essa igreja. Então, quando nós temos esse impacto, ao eu chegar aqui e falar assim, poxa, vamos construir um púlpito de ouro maciço, quantas pessoas poderiam ser beneficiadas pela venda de um púlpito de ouro maciço? Quantas pessoas nós poderíamos abençoar com esse dinheiro, por exemplo? Né? Ou com a arrecadação desse dinheiro? Quantas coisas nós poderíamos construir, fazendo bem para a sociedade, com essa ostentação de um púlpito de ouro, por exemplo? Né? Ou, por exemplo, de um chão de mármore XYZ que custa uma fortuna. Então, todos esses elementos, eles trazem para nós, eles vão trazendo para nós essa participação também social e essa participação de que a igreja precisa ser um lugar simples, onde eu simplesmente vou lá para adorar, porque ela não é um lugar sagrado, tanto na parte de mobília, na parte existencial física, quanto na parte espiritual. A parte espiritual é a gente prestar um culto público, de maneira simples, singela, bíblica, em adoração da igreja invisível. Então o púlpito pode ser mexido, pode ser trocado de lugar. O ideal aí é lógico, como eu falei, né? Ele não pode ficar feio, não pode ficar um negócio torto, mal ajeitado, né? Mal feito. Essas coisas prejudicam o nosso culto. Não só o culto público, mas também o nosso culto, a nossa adoração individual para Deus, né? Poxa, vamos construir um lugar que qualquer coisa vale, né? Deus nem está ligando mesmo para esse tipo de coisa. Isso prejudica a nossa vida de adoração. Porque quando nós fazemos alguma coisa para Deus e também para o próximo, o ideal é que a gente faça o melhor possível. Né? Então, deixar as coisas bem organizadas, muito bem colocadas, isso traz uma harmonia melhor para a prestação do culto. Isso ajuda a não distrairmos, isso ajuda as pessoas a se concentrarem melhor. Então, tudo que trouxer essa organização, melhor que a gente consiga fazer. Mas nenhum elemento do culto ele é necessariamente 100%, né, sagrado ou pode ser sacramentado de alguma forma, tanto física ou espiritualmente. Tem uma participação aqui do Aquias, que está aqui com a gente, mas ele escreveu, eu vou reproduzir o que ele escreveu. Ele fala que a reforma do século XVI recuperou a realidade do sacerdócio universal e também do templo espiritual. Em Cristo, todos somos igreja, e onde quer que estejamos, podemos cultuar. A recomendação paulina de que o culto deve ser ofertado decentemente e com ordem, nos leva a um carinho e um respeito para com os locais, especialmente designados à reunião dos crentes em adoração. Eu acho interessante essa colocação, e ela é importante para a gente entender, e ela também ajuda a responder a pergunta da Bárbara, porque eu acho que a gente precisa dividir essa ideia do que é santo e do que é consagrado, né?
do que é sagrado, do que é consagrado. O pastor explicou bem aí essa ideia de que a gente não pode encarar e olhar para a igreja, para o espaço do templo, como um lugar revestido de poder espiritual específico, né? Como se esse banco, a madeira desse banco aqui fosse mais santa, como se a toalha de mesa ali tivesse algo espiritual nela. Mas essas coisas foram consagradas, ou seja, elas foram separadas para algo santo, para um santo ofício, para um trabalho santo, né? Então ela não é santa em si mesma, mas ela foi separada. E isso faz com que a gente tenha essa reverência, essa decência e ordem para fazer as coisas. Então, indo bem assim para o lado prático, né, pragmático da coisa, por que a gente às vezes não se preocupa de não mover o púlpito, de não mover a mesa, de não mover... Porque está sempre nessa conformação em que a gente está vendo ali a igreja? Por uma questão de ordem e de decência. Não porque existe um elemento santo nessa conformação, embora tenha também como resultado da reforma a ideia do púlpito no meio, a palavra sendo proclamada do púlpito, a centralidade da escritura no culto, né? Ela é o centro do culto, mas a ideia é justamente também a gente manter uma ordem de decência. E eu acho que daí a gente precisa olhar e perceber também o nosso contexto cultural mesmo, e para poder perceber o que realmente faz sentido no culto. O culto ele não faz sentido naquilo que é o nosso gosto pessoal, mas naquilo que Deus propõe, né, pela sua palavra, e naquilo que a palavra não é expressa, a gente precisa ser simples, né, ser singelo, como o pastor falou. A gente não precisa trazer nada rebuscado e nem inventar a moda. Mas eu acho que ficaria muito bonito. Tanto faz o que a gente acha, não é isso que importa, que conduz. Mas a gente também tem que ter um cuidado, por exemplo, ao olhar, e o pastor falou da cadeira, né? Qualquer elemento que possa transmitir ou relacionar a gente com aquilo que a gente não gostaria de ser relacionado. Seja com um desleixo, ou seja mesmo com associação a outros ambientes que não são ligados a um ambiente cultico. Eu não estou aqui fazendo uma crítica... né? Na verdade eu estou, né? Não vou ser desonesto. Eu vou acabar fazendo uma crítica aqui direta, mas não é focado na bola de neve que o pastor citou, mas, por exemplo, a ideia da prancha. Por que para mim isso é uma coisa que a gente poderia evitar, embora ela não seja errada, pecaminosa? Mas ela associa a gente com um ambiente que não tem nada a ver com o ambiente cultico. O surf é uma prática excelente, ela é uma prática esportiva, é algo saudável, é algo que é bom, mas não tem nada a ver com o ambiente cultico. Ela tem mais a ver com o meu gosto pessoal, se eu sou um surfista ou se eu sou relacionado ao ambiente do surf, do que com, de fato, a adoração a Deus. Então, veja que aí o culto se torna, o local de culto também se torna algo para servir as pessoas e não a Deus. Então, acho que esse cuidado com o ambiente, seja na disposição das coisas, na organização delas, ou até mesmo no que usar e o que não usar, a gente tem que tomar o cuidado com aquilo que associa e o porquê que a gente se move a fazer aquilo. Então, eu acho que a gente tem que ser movido pela excelência para oferecer para Deus o melhor, pela simplicidade para oferecer o melhor sem ser algo que a gente esbanja, ostenta ou faz mau uso dos recursos que Deus nos deu, mas faz isso sem perder a qualidade, né? Fazendo o melhor mesmo, com excelência. E também algo que não associa a um ambiente que não tem nada a ver com um ambiente de culto, ou que seja algo tão chamativo, como o pastor falou, que tire o foco das coisas, né? A gente fica extremamente distraído com a arte, que é o local, a arquitetura, os móveis, e a gente está mais encantado com isso do que realmente voltado para a presença de Deus. Então, acho que o ambiente cultico ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser simples, ele tem que ser limpo, né, visualmente limpo, mas isso não impede dele ser ornamentado, dele expressar beleza, porque Deus é um Deus de beleza. Então, a gente também adora na arte. Exatamente, a gente também adora com uma boa arquitetura. Então, se a gente pode pensar uma acústica ideal, se a gente pode pensar num lugar que fique mais limpo, que fique mais com uma aparência melhor, que não seja um ambiente pesado, porque a gente sabe também que a cor do ambiente, não é à toa que as pessoas estudam isso, que uma lanchonete geralmente tem cor vermelha e amarela. Por quê? Porque isso remete ao alimento, à fome. Então, até isso a gente pode pensar para fazer algo bem feito. Um ambiente que traga calma, que não traga uma sensação de desespero, que não traga um peso, mas um ambiente que seja agradável, aconchegante, para que a gente possa, então, focar realmente na adoração a Deus da maneira certa. Eu penso que essa ideia, então, de não mover os móveis ou de colocar para lá e para cá, ele pode ser uma decisão de prudência, mas não é uma decisão que eu preciso de um texto bíblico para me dizer aonde que vai ficar, né? É uma decisão de prudência mesmo, de sabedoria, de cuidado e de zelo e ordem pelo culto. Por que a mesa fica ali no meio? Porque faz parte da ordem do culto, faz sentido que ela esteja ali. Por que o púlpito está ali? Pelo mesmo motivo, né? E daí tem a questão histórica da centralidade da Escritura.
Aí a gente poderia questionar, puxa, mas então precisa daquelas cadeiras, os pastores têm que ficar sentados lá atrás? Tem igrejas que vão falar que não, que o pastor senta na congregação e ele vai lá na frente só para utilizar o púlpito, no momento que ele vai falar no púlpito. Então, isso são coisas flexíveis, né? A gente vai colocar a bateria ali, vai colocar no aquário, vai colocar num estúdio e vai só transmitir o som para cá. Tudo isso é maleável, tudo isso é uma questão de percepção do ambiente, né? E eu acho que isso a gente tem que considerar e olhar para a gente também não espiritualizar o que não é espiritual, mas também não banalizar aquilo que é consagrado. Isso. E separado. Né? Respondido? Vamos... Ela balançou a cabeça que sim, Rev. Vamos continuar, então. Trazendo ali mais um pouquinho desses elementos. Então, veja, depois que o véu é rasgado, nós temos toda essa abertura para as pessoas comuns. Ou seja, agora todos podem, né? Tanto judeus quanto gentios, gregos, todos fazem parte agora da igreja a partir do momento que são renascidos em Cristo Jesus, né? A partir do momento que nascem de novo, que são convertidos ao Senhor. Então agora toda a congregação pode e deve participar de maneira igualitária, tanto dos sacramentos, quanto da sua ministração, quanto da participação, né? Então crianças podem participar do culto, e eu até sou um dos defensores de que o culto ele precisa ser inteligível para todas as pessoas. Então, eu não posso chegar aqui, por exemplo, falando em latim. Eu não sei falar em latim, mas se eu soubesse, não ia fazer sentido nenhum eu falar em latim, porque as pessoas não iriam poder, a não ser quem soubesse falar em latim também, participar do culto. Né? Eu tenho, Rev Lucas, uma colocação de que eu usava algum tempo atrás, de que se o culto... Aí veja se você acha que é válida a minha contribuição. Isso é uma posição minha, tá? Não é uma posição bíblica, nem tampouco uma posição do pastor Patrick. Estou falando de mim mesmo, um parênteses pessoal da aula. Mas eu tenho para mim que se o culto ele é prestado por nós, ele é conduzido, ele é construído, a gente presta esse culto, e alguma pessoa ela sai desse culto, e ela não entendeu algum dos elementos, ela ficou assim em dúvida, ela teve muita dificuldade de entender, eu acho que nós não prestamos um bom culto. O que você acha, Jeff? Você acha que está mais ou menos dentro? Eu acho que sim, porque o culto, ele é o que você falou, precisa ser inteligível, né? Uhum. Então, se ele não faz sentido... É que, claro, a gente tem que considerar que talvez para algumas pessoas não faça sentido por uma questão de estar extremamente distante desse contexto, né? Uhum. Não, mas aí é diferente, né? Mas isso não quer dizer que ela não possa entender, né? O que está acontecendo. Ela pode chegar sem saber, mas ela não pode sair sem saber, isso. Né? Eu concordo, acho que faz sentido, sim. Então, esses elementos todos, irmãos, eles vão sendo trazidos para o culto por uma flexibilidade em Cristo. Mas essa flexibilidade ela não pode ser feita de maneira vã e leviana, e ela tampouco pode ser feita para agradar seres humanos. Então, o culto jamais, em hipótese alguma, ele pode ou deve ser feito de qualquer maneira para que agrade seres humanos. Então, por exemplo, eu gosto muito de bossa nova, por exemplo. Então, todos os nossos cultos, porque eu sou o pastor da igreja, então eu quero bossa nova nos cultos de domingo à noite. Então, todo domingo à noite agora a gente não vai mais ter as músicas comuns que a gente canta, nós vamos ser ministrados por bossa nova. Ponto final. E se não for assim, a gente não está prestando culto. Então, todas essas organizações humanas que a gente pode ver em vários lugares por aí, então você vê aquelas igrejas maiores, né? E aquelas igrejas maiores, puxa, muita gente é assim, na verdade, né? Poxa, se o banco ele não for do jeito X, eu não vou naquela igreja, ou não consigo prestar culto assim. Se o pastor não tiver de terno e gravata, vixe, aí é difícil. Se, sei lá, o suco de uva da ceia, ele não for da colônia alemã, não sei da onde, com a uva XYZ, eu não consigo prestar meu culto, prestar minha adoração, né? Se tiver criança no culto, então eu também não consigo. Então todas essas coisas vão sendo feitas, né, para atrair pessoas para uma celebração, que no caso eu vou dar a minha nada humilde opinião, mas aí não é culto, porque aí a gente está louvando pessoas, né? A gente está fazendo um serviço de adoração e de louvor a pessoas, não a Deus, então a gente não está prestando culto a Deus, né? A gente está prestando culto ao homem.
Então, você vai vendo esses elementos sendo adicionados, e esses elementos eles não podem ser considerados bíblicos, né? Como, por exemplo, recentemente aí apareceu bastante na mídia, né? Era um culto onde as pessoas iriam e elas iriam levar os seus pets, né? O culto pet. Né? Então, isso não é bíblico, isso é feito para agradar pessoas. E a ideia não é agradar pessoas, a ideia é agradar ao Senhor. Nós estamos vindo aqui, nós estamos, como diz lá em Romanos, né, prestando um sacrifício pessoal, um sacrifício nosso, um sacrifício racional, é um sacrifício, nós somos o nosso próprio sacrifício, e nós estamos vindo aqui para sacrificar a nossa vontade, os nossos desejos, para prestar esse serviço de louvor e adoração ao Senhor. Então nós não podemos buscar o nosso próprio bem-estar, ainda que nós também ninguém precisa vir aqui sentar no chão, né? A gente senta num banco e tal, a gente pode tornar o banco mais confortável, a gente pode tornar o som da igreja um negócio mais confortável. Se o louvor, a música é feita de maneira muito alta, né? Ela é muito estridente, a gente pode diminuir um pouquinho o volume, a gente pode construir um lugar onde tenha mais acessibilidade, como por exemplo não tem escadas, né, não tenha degraus. Isso facilita para os nossos irmãos mais velhos, por exemplo, ou para pessoas que eventualmente têm alguma dificuldade de locomoção. Então, existem vários elementos que podem ser flexibilizados, mas eles não podem ser flexibilizados dentro do culto em si. O culto ele não pode ser flexibilizado a ponto de nos agradar. A construção, sim. Né, o templo em si, sim. Mas o culto em si, não. O culto não pode. E hoje nós temos vivenciado cultos onde as pessoas têm sido agraciadas, né? Você coloca lá telões e coisas do gênero, e música, e sons ambientes e coisa e tal, durante o culto, porque as pessoas elas precisam ser agradadas de acordo com aquilo que a gente está fazendo, né? Existe até um termo da medicina, da psicologia, que se chama cromoterapia, ou seja, é a terapia por meio das cores, das luzes, né, das imagens e tudo mais. Então existem hoje igrejas que elas apelam para isso, então elas colocam lá, enquanto o pastor está pregando, aquelas músicas ambientes, isso é sono não, esqueci o nome da palavra, mas é terapia por meio do som, né? Você tem as luzes ali, então durante a pregação existem aquelas luzes azuis, mais escuras e tal, porque isso traz uma calma para nós e tudo mais. Então todos esses elementos eles vão sendo construídos dentro do culto para agradar o ser humano, para facilitar, né? Algumas pessoas até dizem isso. Não, olha, essas coisas a gente coloca para facilitar as pessoas ao emocional, né? A gente vai quebrando, vamos dizer assim, né, quebrantando o emocional das pessoas, para que quando houver o apelo, quando houver ali a parte de chamada para o evangelho, né, das pessoas entregarem sua vida para Cristo, então a pessoa ela já vai estar meio quebrantada, ela já vai estar meio predisposta àquilo. Quando, por exemplo, precisar, sei lá, no final do culto vai levantar uma oferta missionária, a pessoa já vai estar com o coração meio quebrado, ali, meio quebrantado, e aí vai facilitar para nós a pessoa abrir a mão, né, abrir o bolso. Isso é um absurdo, na verdade. Isso é criminoso. Não vou nem dizer que é pecado, isso é quase criminoso. Porque não é assim. O culto ele precisa ser algo completamente racional, do começo ao fim. Não pode ter momentos de quebrantamento, de coisas do gênero que vai tirar você do seu racional, que vai fazer com que isso, sei lá, eu vou hoje pregar de tal jeito, então eu vou fazer toda a liturgia, vou trazer um monte de aspectos para que as pessoas no final da minha pregação elas estejam mais predispostas a aceitarem aquilo. Não sou eu que preciso convencer ninguém de nada. Quem nos convence é o Espírito. Então basta que eu abra a palavra de Deus num momento muito racional, piedoso, em um momento muito sóbrio, em um lugar sóbrio, onde as luzes, a música, o ambiente é sóbrio, e ali eu vou simplesmente proclamar a palavra para você, e quem tem o trabalho de te convencer é o próprio Espírito Santo. Nem esse trabalho nós temos. A gente nem precisa colocar esse peso nas nossas costas, porque quem nos convence é o Espírito. Quem conduz o culto é o Espírito. Tanto que diversas vezes, né, Rev. Lucas, a gente tem momentos onde a gente escolhe
os textos bíblicos, a gente vai montando a nossa liturgia, e às vezes a gente faz isso sozinho, né? Ou eu faço, ou o pastor Lucas faz, ou o pastor Tiago faz, e às vezes o pastor Tiago constrói a liturgia, mas sou eu que vou pregar, e muitas vezes eu esqueço de mandar o texto bíblico para ele, e as coisas encaixam. Por que encaixa? Porque a gente combinou isso antes? Não. Encaixa porque quem conduz o culto é o Espírito. Quem nos conduz à adoração e ao louvor é o Espírito. Quem nos conduz à conversão é o Espírito. Quem traz a fé a nós é o próprio Espírito, por meio da pregação, né? A fé vem de Deus, não de vós. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então, nem mesmo a fé é algo que pode ser gerado por nós. É o próprio Deus que nos dá. E dá a cada um segundo a medida da sua própria vontade. Certo? Alguma coisa até aqui, Rev? Acho que é isso mesmo. Eu me lembrei, eu não sei se eu vou entrar em alguma questão que você vai abordar, mas enquanto você falava sobre essas coisas do que agrada a gente, né? Fui me lembrando também de situações onde a gente fala assim, puxa, mas eu gosto de vir de bermuda, pode vir de bermuda? Eu gosto de usar boné, pode usar boné? Eu gosto de usar isso, usar aquilo, né? Tem gente que às vezes lida com essas questões. Quando a gente pensa o culto, a gente precisa diferenciar aquilo que é culto público daquilo que é culto particular. É pecado eu cultuar a Deus enquanto eu estou tomando banho? Puxa, estou sem roupa, vulnerável lá, será que eu posso? Será que não é errado, né? Eu estou na minha casa, eu estou num tempo de intimidade, não tem problema eu fazer isso. Mas isso cabe na igreja? Não. Obviamente que não. Uhum. Né? Então a gente precisa fazer essas separações. Eu posso louvar a Deus no culto doméstico de pantufa e pijama? Eu posso, mas cabe na igreja eu vir de pantufa e pijama? Não cabe. Né? Eu posso cantar, se eu tenho crianças em casa, no meu culto doméstico, eu posso cantar músicas infantis? Eu posso. Mas será que faz sentido a gente ficar fazendo um louvor semana após semana de música infantil, infantilizando a igreja e cantando como se nós fôssemos um bando de crianças? Será que não é infantilizar a adoração? Então veja que tudo isso é uma questão de adequação ao espaço e ao momento. E o culto público, ele precisa justamente ser simples, porque ele atende de forma geral as necessidades, mas ele serve a Deus, é a comunidade servindo a Deus. Uma das coisas que também faz com que a gente tenha esse tipo de ambiente de culto e a gente não preze pelo púlpito extremamente elevado, pela iluminação extremamente focada no pregador, ou por paredes pretas, né? E aqui eu não estou nem dizendo que parede preta é pecado, mas as pessoas geralmente fazem isso porque dizem que daí você consegue visualizar melhor, você consegue focalizar melhor um ponto. Mas por que a gente não está tão interessado em focalizar as pessoas que estão naquele espaço ali na frente? Porque o culto é prestado pela igreja inteira. Não tem ninguém em destaque especial no culto. As pessoas que vão ali à frente, elas conduzem, mas o culto é prestado por cada um que está sentado na igreja. Então nós não somos espectadores do culto, nós somos prestadores de culto. A gente não vem para assistir culto, a gente não vem para ver o culto aqui na igreja, tá, irmão? A gente vem para prestar o culto aqui na igreja. Então ninguém tem um papel de importância maior do que o outro nesse momento, mas alguns são revestidos de autoridade específica para cumprir papéis específicos enquanto nós estamos aqui. Mas enquanto alguém ora lá, todos nós oramos e concordamos. Enquanto alguém canta lá, todos nós cantamos e louvamos. Enquanto alguém ensina a palavra, nós nos dispomos o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento e sentimento voltados para aquilo. Então, sempre que você tiver dúvidas sobre isso, primeiro pense sobre a questão de adequação. Talvez não seja realmente, não é pecado adorar a Deus de bermuda, mas será que é adequado eu vir? Eu sei que é um assunto polêmico, né? Mas assim, será que é adequado eu vir na igreja de bermuda? Não é pecado eu adorar a Deus de, sei lá, de pantufa, né? Mas será que é adequado eu ir até lá à frente, ou mesmo vir à igreja e sair andando por aqui de bermuda? É pensar isso. Eu não vou dar resposta para você sim ou não, porque eu acho que essa precisa ser uma reflexão, uma construção pessoal. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, e nós traçarmos uma lista das roupas que podem e que não podem, das palavras que podem e que não podem ser usadas no culto. Porque isso é um entendimento do coração, isso parte da reverência pessoal. Então, a partir daquilo que eu entendo que é reverente, é como eu vou tratar esse espaço. Veja que tem espaços que a gente vai na sociedade que não são permitidos determinado tipo de vestimenta. Tente entrar em um fórum de bermuda e camiseta regata. Não entra, você não entra. Agora, qual autoridade é mais importante? Aquela que a gente vem adorar aqui ou aquela que está dentro do fórum?
Eu vejo que a gente se adequa a alguns espaços para algumas coisas e a gente quer trazer essas polêmicas para dentro da igreja, né? Mas a questão devia ser mais simples para nós. Eu preciso pensar, puxa, eu vou oferecer o melhor, o meu Deus, o Deus da minha vida, o Deus que me concedeu vida, a autoridade máxima sobre todas as coisas. E eu vou fazer as coisas de qualquer jeito para Ele. Então veja que essa adequação parte da reverência que a gente carrega no coração e de como a gente considera a nossa relação com Deus. O nosso culto, ele é prestado a partir daquilo que eu entendo pela reverência com Deus. Mas se eu começo a ler a palavra e conhecer, eu consigo perceber o tipo de reverência que era feita. Olha lá o Antigo Testamento, nós não precisamos mais seguir aqueles ritos, mas eles nos contam alguma coisa. Eles nos contam do entendimento da santidade de Deus. Só algumas pessoas entravam no pátio do templo. Um grupo ainda mais restrito entrava no santuário. E só o sumo sacerdote no Santo dos Santos. O grupo vai reduzindo cada vez mais. Era porque o sumo sacerdote era mais especial? Não, é porque aquele lugar era santo e precisava de uma preparação específica. E a prova de que não estava no sacerdote é que eles amarravam uma corda no pé, porque se ele entrasse sem a purificação e morresse lá dentro, ninguém entrava para tirar o corpo. Eles puxavam pela corda, porque é um lugar extremamente santo. Então veja que a gente perde essa reverência dentro do culto e faz as coisas de qualquer jeito e trata o espaço de qualquer jeito. Mas mais do que o espaço, o momento de culto, o ambiente de culto, a gente é irreverente com ele, a gente se permite, e eu falo por mim, a gente se permite olhar o celular e ver se tem mensagem chegando, conferir o placar do jogo de futebol que está acontecendo. A gente se permite ficar passeando, às vezes sobe, desce, fica lá embaixo conversando. Essa é uma prática terrível que a gente tem aqui na igreja, da atividade paralela que acontece aqui embaixo. A gente se permite fazer uma série de coisas porque a gente não tem reverência pelo espaço de culto, pelo tempo de culto. A gente consegue se deslocar de casa para vir para cá para não prestar culto. É incoerente com o nosso próprio tempo, a gente é incoerente com aquilo que a gente tem de tão valioso que não volta, que é o tempo. O tempo que eu gastei, ele não vai voltar para mim. O dinheiro que eu gastei, eu consigo recuperar, mas o tempo que eu gastei, eu não recupero. E a gente vem para cá para não prestar culto, muitas vezes. Então, veja como a gente precisa levar realmente com seriedade esse momento do culto para que a gente possa fazer bom proveito desse tempo e servir, de fato, a Deus. O Aquias quer participar aqui, eu vou passar o microfone para ele, tá bom? Essa questão, essa preocupação tem que ser constante, porque é muito fácil a gente se distrair com relação a isso. Quando a Reforma Protestante fala do sacerdócio universal dos crentes e diz que todos nós estamos efetivamente em culto, isso exige mais, não é apenas um privilégio. Isso exige muito porque, bom, se eu sou igreja, se eu estou prestando culto, então eu tenho que constantemente estar consciente do que eu estou fazendo, né? Eu lembro com tristeza de um pastor da IPB que sempre foi muito conhecido e que começou a se dar conta, vamos dizer assim, entrou numa crise, vamos dizer assim, e abandonou a questão do ritualismo e começou a denunciar o ritualismo puro e simples, e dizendo que as pessoas são muito cheias de ritual e deviam abandonar o ritual. Então ele saiu da igreja presbiteriana e ele quis se desvincular totalmente da cultura religiosa. No entanto, em pouco tempo, ele começou a agregar elementos rituais e criar o próprio rito, né? E é muito triste, porque ele continua até hoje denunciando, digamos assim, criticando as igrejas tradicionais pelo seu ritualismo, mas tem o seu próprio ritualismo, né? Tem a sua vestimenta específica, as pessoas ficam à volta dele como se fosse o Henri Cristo, parece até o Henri Cristo, uma coisa assim. E é bastante triste. E por quê? Porque falta esse cuidado. Eu acho que todos nós temos que nos policiar, porque todos nós podemos incorrer no mesmo erro, né? Não é uma questão apenas de não tanto amar, não tanto a terra, mas de estar atento à recomendação bíblica,
aos ensinos bíblicos acerca do culto e de ver-se como alguém que tem a responsabilidade, não jogar a responsabilidade, porque a minha igreja é assim, a minha religião não permite, ou a minha religião manda fazer isso. Não, você é sacerdote também, né? Jesus é o sacerdote, é o sumo sacerdote, mas você é sacerdote. Então, assuma não só o privilégio, mas também a responsabilidade de estar atento e de não fugir daquilo que nos foi ensinado, né? Perfeito. Deixa eu só fazer um complemento da minha fala, para não ficar um aspecto legalista também. Por isso que eu falo da gente não fazer uma lista, né? Porque senão a gente vai correr o risco de olhar todo mundo que entrou de regata, vai para o inferno, né? Entrou aqui de boné, e não é essa a ideia. A ideia da reverência também não é impedir ninguém de chegar até a presença de Deus por causa de uma condição externa. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente para pensar sobre isso, às vezes a pessoa pode falar, pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa roupa bonita que você comprou, que o fulano usa, que a fulana usa, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Lembra da lição da viúva pobre? A viúva pobre não deu uma grande quantia, como deu o fariseu, mas ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o melhor que ela podia oferecer. Se o melhor que você pode oferecer é a bermuda velha, é a camiseta regata, então venha assim. E venha com total reverência ao Senhor com a roupa que você tem. Agora, se você sabe que tem condição de vir melhor, venha com aquilo que você tem de melhor. No coração, na vestimenta, nas palavras, mas não só na igreja, na sua vida diária, continuamente. Né? E eu quero lembrar você que essas roupas não são pecaminosas, porque no verão, se você está na praia, use, você vai colocar um suéter, você vai passar mal. Né? Então use lá, deixe para usar regata e bermuda no lugar de usar regata e bermuda. Mas se aqui você tem condição de vir... Eu estou aqui muito preso na questão da roupa, né? Mas é só porque é um exemplo mais palpável. Mas eu quero que você extrapole isso e pense em todas as áreas e aspectos da vida que precisam ser considerados na reverência. Seja então na linguagem, no comportamento, na forma como você fala, na forma como você ora, na forma como você se porta dentro do culto. E lembre que a gente presta culto a Deus continuamente, né? Então essa reverência ela não morre quando a gente sai da porta do culto, da igreja, mas ela permanece, a reverência. A gente oferece essa reverência a Deus constantemente. Então aqui eu não quero ser legalista para que você também se sinta autorizado pela minha fala e julgar cada um que entrar na igreja pela roupa que está usando, pela palavra que falou. Pode ser que essa pessoa esteja muito mais simples do que você, mas ela está vestindo melhor, falando do melhor jeito, oferecendo o melhor culto. E eu estou aqui dando a oferta do fariseu, achando que estou dando melhor, mas estou dando de qualquer jeito. Estou dando aquilo que sobrou, né, do meu coração. Então é isso, irmãos. Nós vamos caminhar para o fim, mas eu quero só lembrá-los, então, nós temos uma grande contribuição da Igreja Católica Apostólica Romana na parte de voltar a sacralizar alguns elementos do culto, e nós precisamos lembrar disso, de dessacralizar esses elementos, mas não perder a reverência, que foi o que a gente acabou de falar. Então a gente não tem santos, anjos, imagens, nada disso, porém, entretanto, todavia, a gente tem a nossa reverência. Então, ainda que a gente não vai construir catedrais e templos luxuosos e ostensivos, a gente ainda assim não vai deixar a reverência de lado. Então, só tome cuidado para que a gente não sacralize, mas ao mesmo tempo que a gente não vai sacralizar, a gente possa perder essa reverência. Então, tem que tomar esse cuidado. Lembrando também que o pastor, né, o presbítero, esse tipo de cargo que Deus nos dá por chamado, ele é apenas um cargo funcional. Ele traz funções diferentes, mas nunca um cargo específico, nunca algo que é superior a outra pessoa na prestação do culto. Todos nós prestamos cultos iguais em funções diferentes dentro da liturgia, mas ainda assim todos nós somos iguais. Então isso é muito importante da gente se lembrar e considerar o tempo todo. E por fim, irmãos, a gente precisa lembrar da ordem do culto. Então, qual que é a ordem bíblica do culto que a gente traz? E aqui eu vou ser bem simples na organização para não demandar tempo e também para não deixar isso complicado para você. Qual que é a simplicidade? O que a gente precisa para prestar um culto, fazer uma boa liturgia de culto? Primeiro, a gente precisa de educação.
a gente cumprimenta, né? No começo de todo, vocês lembram que a gente dá bom dia, boa noite, isso é educação, é um elemento à parte, não é um elemento bíblico, mas é um elemento à parte, né? Educação, boas palavras, boa comunicação, tudo isso faz parte de uma boa liturgia de culto. Segundo, nós precisamos de leituras bíblicas que tragam respeito e que nos conduzam à proclamação do evangelho que vai ser feito por meio da pregação. Isso é muito importante, muito importante. Nós temos durante o culto momentos de louvor. O que é um louvor? Louvor é quando eu exalto, quando eu engrandeço alguma característica ou várias características da pessoa de Deus, ou de Cristo, ou do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Então a gente pode fazer isso por meio da música, a gente pode fazer isso por meio da poesia. Fazer isso, existem várias formas. Normalmente, por questão de cultura, a gente faz por meio da música. Nós cantamos. Mas isso não é algo que precisa ser assim, sagrado. Existem outras maneiras de se louvar ao Senhor. Nós podemos fazer isso, inclusive, só com as nossas palavras. Tá? Mas ainda assim, um culto ele precisa deste elemento do louvor. Outro elemento que precisa existir no culto, confissão. Você lembra lá o texto que a gente leu de Isaías? Quando vi o Senhor, tive medo, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Isaías percebeu a sua pecaminosidade e ele então se arrepende, ele coloca ali um elemento de arrependimento. Então, para prestarmos um bom culto, nós também precisamos ter esse elemento de arrependimento. No nosso culto aqui da Presbiteriana do Tarumã, nós fazemos essa confissão de pecados antes do louvor, antes de prestar esse louvor ao Senhor, e nós então prestamos esse momento de sacrifício, onde nós nos arrependemos, nós nos humilhamos diante do Senhor. Então esses dois elementos são fundamentais, fundamentais. E por fim, o elemento mais central do culto, para que ele exista, é a proclamação da palavra, a proclamação do evangelho, a proclamação das boas notícias. Essa é a função principal de um culto. Todo culto é sempre levado a essa parte fundamental, né? A parte mais específica, mais prudente. Outro elemento, todos os cultos, para ser um culto bíblico, todo culto ele precisa ser cristocêntrico, ele precisa apontar para a salvação, para a pessoa do Salvador, para Jesus. Isso também é muito importante. E, por fim, um culto ele sempre precisa ter um elemento missional, um elemento onde nós vamos ouvir a palavra e nós vamos ser, pela palavra, pelo Senhor, despertados a proclamarmos o evangelho lá fora, a proclamarmos o evangelho na nossa vida particular. Então todo culto ele traz esse elemento de desafio, de proposição de que nós agora, que ouvimos a palavra, somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, e aí nós vamos então sair daqui e nós vamos agora proclamar aquilo que nós ouvimos do próprio Deus, na sua palavra. É isso? Rev Lucas, alguma última? Podemos orar e encerrar? Estou com fome, irmãos. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado conosco a respeito de diversas coisas, e nós temos sido confrontados a respeito de como nós pensamos e de como nós vivemos a igreja do Senhor, tanto a parte visível quanto a parte invisível. Por isso, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, pedimos ao Senhor que continue falando conosco. Nós somos carentes de ouvir a sua voz, nós precisamos constantemente sermos lembrados da tua palavra, lembrados daquilo que o Senhor constituiu como igreja, constituiu como culto. Por isso lembra o nosso coração, nos desperta para esse conhecimento, porque nós realmente precisamos disso constantemente. Que nós possamos sempre prestar culto público de maneira bíblica e de maneira santificada, separada, de maneira consagrada ao Senhor. Mas que isso não fique só no culto público, mas que a gente se responsabilize durante toda a nossa vida de prestarmos também o nosso culto individual 24 horas por dia, com a mesma reverência, com a mesma responsabilidade que nós também prestamos o culto público.
Que assim, ó Deus, o Senhor continue falando conosco, nos abençoando, nos dando um dia abençoado, um gostoso almoço da comunhão. Os irmãos que não almoçam aqui conosco tenham um almoço e um dia agradável com as suas famílias. E que todos nós, assim, se for vontade do Senhor, possamos voltar essa noite e nos reunirmos para prestarmos então o nosso culto público dessa semana. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, derrame de graça sobre nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Muito obrigado. E nos vemos à noite, se assim Deus permitir.